Reproducanda 2019, no caminho do boi. Sidney Favarin, que é engenheiro agrônomo graduado pela Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista. É professor na Escola Técnica de Adamantina e do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, nas disciplinas de nutrição animal e comercialização. A gente firmou uma parceria com a Canda, onde o objetivo foi a gente mostrar as tecnologias, né, e esses caminhos por onde o boi passa. E um deles que a gente optou por fazer aqui na estação experimental é um projeto, né, de irrigação de pastagem. Bom, mas nós vamos começar, para falar do projeto, a gente tem que pensar como que vai ser o futuro, né? Ontem os palestrantes estavam dizendo o seguinte: dá até para a gente definir o que vai ser 2022, se a gente comprar o bezerro hoje com ágio, etc. e tal, dá para a gente fazer essas contas. E o nosso futuro, como que ele está definido? E alguns andam dizendo por aí que definir o futuro significa você criá-lo, fazer. Eu vi o Valdomiro na apresentação dele dizendo que há 54 anos atrás preveram um futuro e ele chegou. O nono Reproducanda também é um sucesso porque alguém pensou, ele trabalhou, dificuldades foram muitas e eu, graças a Deus, pude participar de todos eles e ver o que aconteceu, né? E aí a gente tem o caminho do boi, né? Nós precisamos definir por onde esse boi vai passar. E essa decisão é nossa como empresário, né? E como administrador. Vamos lembrar como que era a agricultura há 50 anos atrás, né? A agricultura era mais ou menos isso daí, pouca tecnologia. E hoje, nos dias de hoje, a agricultura ela evoluiu, né? Criou tecnologia e não se faz mais agricultura de qualquer forma sem uso de tecnologia. Não se faz mais de maneira sem ser profissional. Por quê? Porque quebra, não consegue sobreviver. E a pecuária? Como ela anda, né? Qual que é a pecuária de 50 anos atrás? Né? E como que está a pecuária de hoje? Né? Leva a um refletimento de que a gente deve pensar nisso para saber o que é que vai acontecer no futuro. Essa é uma foto do nosso projeto aqui na Canda, de uma área irrigada em que a gente está fazendo as aferições de produção de forragem aqui no nosso solo e na fazenda experimental da Canda. E a gente sabe também, que todo mundo diz por aí, né, e o Chinelato sempre diz isso, né, do balde cheio, que o sistema de produção mais eficiente é aquele que utiliza pasto como volumoso. Esse é um consenso. E esse é um caminho que o boi tem que fazer. Ele vai ter que passar por onde? Pelo pasto, mesmo que ele vá para o confinamento, mas em algum momento ele passou pela pastagem. E aí a nossa resposta, nosso trabalho, né, e de tecnologia é para responder se compensa adubar pasto, irrigar pasto, se isso é viável ou não. Aqui no projeto da Canda, a gente está medindo isso, quanto que eu gasto, quanto que eu produzo, para que a gente tenha uma realidade dentro da fazenda experimental. Se a gente olhar essa imagem, fica muito claro que o caminho do boi é do lado direito, não é do lado esquerdo. Porque se for do lado esquerdo, a gente não vai ter produção. E depois vou tentar responder para vocês por que a gente não gosta de investir em pastagem. É porque a gente não vende capim, a gente vende boi. Mas esse é um equívoco, né? Na verdade, nós precisamos produzir capim para poder produzir boi. Lá em 2002, a Aguiar disse o seguinte: o grande problema nosso é a questão de verão e inverno. Tanto que ontem a gente viu várias tecnologias de produção de comida para a gente atender o boi no momento em que a gente não tem pastagem. Em que nós precisamos acabar o nosso animal, precisamos ter desfrute na fazenda, e a gente lança a mão disso. Vimos até máquinas que colhem vários tipos de forragem, etc. e tal, muito legal. Mas se a gente desperdiçar esse período de verão, que a gente tem as condições para produzir, a gente está perdendo dinheiro, não é?
E qual é a condição para que a gente produza pasto, né? Primeiro é luz. Luz é de graça. Temperatura, né? Acima aí de 17, 18 graus Celsius. Essa temperatura, isso é de graça também. E a gente desperdiça isso porque não estamos pagando nada, então a gente não usa isso. Aí vem a questão da fertilidade, né? Isso está na mão do homem, o homem que faz isso, decidir, né? E aí é a questão de ter um bom técnico para poder recomendar a adubação para que você tenha produção. A água da chuva, né? Ela também é de graça, às vezes é de mais, às vezes é de menos. E nós podemos intervir nisso através da irrigação, que tem custo e precisa ter sido feito um bom projeto e um bom planejamento para poder trabalhar com a irrigação, né? E também o outro item que nós temos é a questão do manejo, que é a altura de corte, né? O Flávio mostrou ontem, ganho de peso em boi, cortando em alturas diferentes. Ou seja, quando você come material, né, mais fibroso, o ganho de peso foi menor. Quando comeu mais folhas, o ganho de peso foi menor. Então, na verdade, toda a problemática aí de planejamento e etc. e tal é que nós precisamos fornecer uma dieta para esse animal que seja adequada para ele ganhar, segundo o Flávio, que é pesquisador e mostrou ontem, 1 quilo de peso vivo por dia, né? E a gente pode imaginar isso aí quando a gente vai almoçar, né? Quando a gente vai almoçar, não tem lá uma azeitona para a gente comer. Na verdade, tem um prato cheio de comida da necessidade que a gente precisa. Mas a gente tem que repensar o que é que nós estamos fazendo, né? Será que nós estamos dando esse alimento para o nosso animal ou não? Não é? Bom, e para isso nós precisamos medir essa quantidade de comida que a gente dá, quantos animais tem, que é a questão de lotação, etc. e tal. E se a gente não faz isso, se a gente não é empresa, se a gente não é profissional, se nós não somos empresários do setor, fica meio que jogado as lotações, as quantidades de animais e a quantidade de alimento que esse animal come, né? E isso tem um resultado também que não é aquele resultado que merece ter sido como resultado. E aí a gente fica sem ganhar dinheiro. Eu entendo por que o produtor ele decide por não adubar, não gastar dinheiro. Porque lá em gestão, quando você fala em lucratividade, né, o cálculo é o lucro sobre o faturamento. Então, o cálculo é muito rápido. Se eu vender um boi e eu não gastar nada com ele, o lucro é muito maior. Nós sempre pensamos assim. Mas nós temos que mudar o jeito de pensar como empresário. Nós temos que pensar em rentabilidade, ou seja, a gente tem muito patrimônio investido na atividade, que é a terra. E aí, depois, qualquer oferecimento de uma rentabilidade, por menor que seja em relação ao boi, a gente pega, né? Então, a gente tem projetos que supera e muito a rentabilidade do que o arrendamento ou aluguel para outras culturas, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Isso que eu vou mostrar para vocês parece ser impossível, mas, na verdade, ele é difícil de fazer, mas dá para ser feito. Essa imagem aí é do nosso projeto lá do lado do curral, da Fazenda da Canda. Nós levamos quase 2 anos para providenciar água, porque esse morro aí não tem água, e a questão de irrigar, se não tem água, não tem como, né? Mas a gente queria fazer o projeto, então teve todo esse problema. A gente conta com os alunos lá da faculdade para estar fazendo essas aferições, essas medições, porque é uma forma também da gente estar repassando conhecimento, fazendo qualificação, e a região ela precisa disso, né? Então essa foi uma das pesagens que foi feita em maio, com uma produção média de 1,6 kg por metro quadrado, né? Depois, se a gente fizer a conta quantos boi dá para pôr aí, quanto custa, na verdade a gente vai ver que é a melhor opção. Essa produção já foi menor porque ela foi coletada em julho, né? Então, em julho nós pegamos geada, nós pegamos aí um período em que não teve muito boas condições de sol, né? E de temperatura, mas assim mesmo produziu quase 1 quilo por metro quadrado de forragem, né? Embora isso demorou 60 dias para acontecer, e a hora que a gente faz
essa conta aí, você vê que a gente só produz capim no inverno porque a irrigação está lá e não tem nada para fazer com isso aí. Mas, na verdade, a irrigação a gente deveria produzir no verão, né? Então, olha lá, a primeira pesagem, 1,6 kg, a segunda com 956 gramas por metro quadrado. E se a gente estimar o tempo que a gente utilizou isso aí, deu uma lotação de 5,92 UA por hectare e a segunda de 6,64. Embora a produção é menor, mas o período que eu vou utilizar é menor, né? Bom, esse está publicado lá num banner lá na feira, em que a gente tem um custo estimado de produção da forragem, que a gente está fazendo o experimento, né? E que você olhando o custo, na verdade, o custo de calcário, adubo fosfatado, potássico, nitrogenado, né? Um dos maiores aí é o nitrogenado, por volta de 30%, o custo da energia por volta de 25%, isso pode mudar dependendo da distância que está a água, a profundidade, etc. e tal, mas a falta de adubação não resolve o problema se você estiver irrigando, né? E o custo por animal dia, no custo total, pagando juros do capital investido, né, com os gastos operacionais, chegou a um custo aí de próximo de 2,30. Se eu otimizar o uso daqueles equipamentos que tem lá, porque eu estou irrigando 1 hectare, eu posso irrigar 3 com o mesmo equipamento. Esse custo aí cai para menos de 2. Ontem o Flávio falou num custo de 1,70 por boi dia. Só que aqui dá para ganhar 1 quilo de peso vivo por dia, enquanto lá no que não tem pasto, o ganho de peso ele aproxima aí de meio quilo por dia, né? Então, esse é o nosso experimento, a gente pretende ficar medindo isso durante 1 ano, então no 10º Reproducando do ano que vem, a gente já vai ter dados de 1 ano que vai pegar o verão. A gente começou, né, está fazendo ainda a parte de fertilidade de solo, mas eu queria contar um caso para vocês, né? A gente sempre vive contando caso, é muito legal, rapidamente passar para vocês, que é um projeto lá em Aparecida do Taboado, né? A fazenda do Cláudio Castanha, né? E ele inclusive veio para cá para prestigiar o evento e mostrar o que aconteceu lá. Essa é a entrada da fazenda, né? Essa é uma foto aérea da fazenda em 2002, né? Lá entre Paranaíba e Aparecido do Taboado. Depois a fazenda em 2010, nós começamos o projeto em 2012, né? Numa área irrigada. Em 2016 a gente tinha aquela área de 4 hectares irrigado dentro da fazenda e uma melhoria também dentro das pastagens nas áreas que não são irrigadas. Do lado já tem um projeto rotacionado, né? E aí, e agora em 2018, né? Que teve uma seca bem maior e você vê a área irrigada, ela está com produção, né? Bom, esse é o pasto que a gente produziu lá, né? Ou seja, com as condições que a gente tinha, adubação, irrigação, a gente conseguiu produzir aí por volta de próximo de 1,8 kg, quase 2 kg de forragem a cada 30 dias, né? Foi uma pastagem irrigada. E o interessante é que essa área são 40 mil metros quadrados, a gente dividiu isso em 16 piquetes, né? Então dava 2.500 piquetes, metro quadrado por piquete. Isso fazia um descanso de 30 dias. Mas por que você está falando isso? Porque é o seguinte, se eu fizer... Por que produz desse jeito? Se eu fizer um cálculo, que eu uso essa pastagem 2 dias por mês, num ano, eu vou usar 24 dias o pasto. Um ano tem 365 dias. Ou seja, o meu pasto ficou descansando durante 340 dias. Esse é um dos grandes segredos da questão da produção. Porque se eu tivesse irrigado, adubado e não tivesse feito o rodízio de pastagem, eu não teria essa produção, né? Então, além das condições agronômicas todas para produzir, a gente, né? E aí, com suplementação, a gente chegou aí no verão a 14, 15 UA por hectare, né? Porque faz uma taxa de substituição quando não fornece o concentrado. E aí a gente caiu aí para 11, 12 UA de lotação desses bois, né? Mas o boi comendo capim na hora certa, né? E aí você tem o boi feliz. E se o boi está feliz, a gente também fica feliz, não é?
Isso é que a gente chama de lotação, ou seja, é a mesma coisa do ônibus, né? O que é uma lotação no ônibus? É quando está cheio de gente dentro do ônibus. O nosso piquete, se estiver cheio de boi alimentado, a gente tem uma lotação adequada, né? Ou suficiente para poder comer o nosso alimento. De um lado colhendo num dia, no outro dia a pastagem para ser colhida, né? Colheita bem feita, bem manejada, né? Na altura certa, os bois bem educados, né? Sabendo como é que come. Do lado lá toda a produção esperando, né? Aqui também a colheita, do lado do capim lá com 90 centímetros de altura, né? E o mais interessante é que a gente faz tudo isso e sobra, né? Olha lá, tivemos que roçar, né? E aí o Castanha até fez uma coisa interessante. Ele não quer que roça com o trator, tem que roçar com a máquina, porque para ficar, judiar menos do capim e produzir mais, né? Então, ó, né? Quando chegou no inverno, a gente fez roçada, olha a quantidade de sobra. Imagina a quantidade de matéria orgânica que eu estou colocando nesse solo e o quanto ele vai produzir mais. Isso chama sustentabilidade, não é? De um processo de produção. E no inverno, né? Do lado lá está seco, lá a região é bem dessa forma, né? Fica muito seco. E do lado de cá a gente tem capim no inverno para fornecer para o boi, né? Lembrando que o objetivo não é o inverno, o objetivo é o verão, né? Mas no inverno não está fazendo nada, a irrigação lá parada, está lá o capim, a gente irriga e também põe boi lá dentro, né? Esse aqui é boi no inverno, a gente chegava a uma lotação aí de 6, 7 UA, né? Dependendo do ano, que esfria menos ou mais. Lá a gente tem uma vantagem em que a temperatura é 2, 3 graus Celsius a mais do que aqui, né? É um pouco mais quente, né? E aí a gente finaliza, né, dizendo o seguinte: o futuro da pecuária de corte, ela passa por quê? Por ter maior sustentabilidade, principalmente o quê? Dinheiro e a questão ambiental, né? Fazer um trabalho bem feito para conservar o solo, né? Aumentar a produtividade e a qualidade da carne. Ontem nós tivemos palestra dizendo o seguinte: se a gente não tiver qualidade de carne, a gente não tem para quem vender, não é? Então, quantidade de animal por área, ganho de peso. E aí, para mim, né, a gente que trabalha com gestão do agronegócio, na faculdade a gente trabalha com isso, é o aumento de capacitação em todos os níveis. Ou seja, eu não posso usar uma tecnologia segmentada, um Frankenstein quebrado. Eu preciso estar o quê? Com equipe, eu preciso ter gestão, eu preciso ter profissionalismo. Senão é melhor ficar do jeito que está, porque aí a coisa anda um pouco mais rápido para andar para trás, não é? Então o futuro será muito diferente de tudo que está aí. E os produtores que quiserem continuar têm que adotar as inovações geradas pela tecnologia. E o nosso produto, a nossa rentabilidade, a nossa lucratividade, ela vai ser o produto, né, do nosso resultado, do nosso esforço e capricho, né? E o professor Cortella definiu o capricho como: é eu fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Esse é o grande segredo do negócio, tá certo? Substituir amadorismo e tradicionalismo e achismo por profissionalismo. Isso é que está sendo feito o tempo todo mundo falando, avisando de que a gente precisa fazer isso. E desenvolvimento de equipe. Para que qualquer planejamento ou estratégia saia do papel e seja implementada, é preciso treinar e desenvolver equipe. A gente trabalha com um projeto e às vezes as pessoas dizem: olha, eu tenho água, eu tenho dinheiro, eu tenho gado, mas só não tenho gente para fazer. Então, não tem nada, né? Por quê? Porque a tecnologia ela anda numa velocidade e a qualificação ela anda numa velocidade menor. Nós precisamos qualificar, nós precisamos treinar as pessoas, porque só assim a gente vai poder usar a tecnologia, né? Então, o sucesso da empresa depende dos recursos da empresa, mas essencialmente dos recursos sociais e humanos da nossa empresa, tá? Lá na faculdade a gente tem 2 cursos voltados a essa questão de tecnologia, né? Nós temos um curso de agronegócio que cuida de gestão e nós temos um curso superior também em produção agropecuária. Ou seja, o esforço do governo é muito grande também, como as empresas privadas, na questão da gente qualificar as pessoas. Tudo que é feito, na verdade, está sendo feito para que isso aconteça e a gente use bem as tecnologias. Muito obrigado. Canda, a força do campo há 54 anos.